Hoje no Tarek Notícias, Justiça Argentina suspende ação por fraude contra Cristina Kirchner. Prefeitura de São Paulo suspende a vacinação contra a Covid-19 em postos drive-thru a partir de hoje. Eficácia da vacina contra a Covid-19 da Moderna cai de 94,1% para 90% em novo estudo nos Estados Unidos. Senado aprova projeto que renova prazo para estados e municípios remanejarem fundos. Rússia precisa encerrar mobilização militar na Ucrânia, diz OTAN. Secretário dos Estados Unidos se reúne com o chanceler de Juan Guaidó da Venezuela. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. A Justiça da Argentina suspendeu ontem uma ação contra a vice-presidente argentina Cristina Kirchner e os demais réus do caso conhecido como dólar futuro, processo no qual foram acusados de cometer fraude por meio de contratos de compra de moeda no fim do mandato de Kirchner como presidente em 2015. A Câmara de Cassação, que é uma instância superior da Justiça argentina, determinou por unanimidade a inexistência do crime e, portanto, considerou desnecessário um julgamento oral contra Kirchner e outros ex-funcionários de acordo com a decisão. As acusações datam de outubro de 2015, quando dois líderes da oposição entraram com uma causa após o primeiro turno das eleições presidenciais vencidas por Maurício Macri em 2015 a 2019. Durante as denúncias de março do ano passado, Cristina Kirchner havia afirmado que o caso foi manipulado e armado no calor do processo eleitoral de 2015 e argumentou que a lawfare, que é a perseguição judicial, segue em pleno andamento. A acusação alegava uma suposta fraude com os contratos de compra futura de dólares, um instrumento legal de política monetária que teria feito com que o Banco Central perdesse cerca de 55 bilhões de pesos. Porém, a Justiça considerou que não houve irregularidades ou prejuízos ao Banco Central na operação, após analisar uma perícia contábil realizada por especialistas da Corte Suprema em 2020. Além de Cristina Kirchner, outras 11 pessoas foram acusadas, entre elas o ex-ministro da Economia e atual governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, e o ex-presidente do Banco Central, Alejandro Vanoli, e seu vice Miguel Ángel Pesci, atual presidente do Banco Central. Cristina Kirchner é ainda alvo de outros 7 processos por suposta corrupção durante seus 2 mandatos como presidente. A Prefeitura de São Paulo suspendeu a partir de hoje a vacinação nos 20 postos drive-thru instalados pela cidade. A campanha segue normalmente nas 468 unidades básicas de saúde, nos 17 serviços de assistência especializada e nos 3 centros escola. Segundo a gestão municipal, a medida foi tomada após o município vacinar a maior parte dos idosos com 67 anos, além dos servidores da educação com mais de 47 anos. Os drivers retomarão as atividades na próximo dia 21 de abril, quando o Estado deve começar a vacinar as pessoas com 65 e 66 anos. Quem tomou a primeira dose nos drivers pode procurar qualquer unidade básica de saúde para receber a segunda. Hoje, o governo estadual informou que mais de 190 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina Coronavac atrasada no estado de São Paulo. De acordo com a pasta, 191.889 pessoas que receberam a primeira dose não compareceram aos postos de saúde para receber o reforço dentro do prazo de 28 dias. O número corresponde a cerca de 3,5% dos que tomaram a primeira dose. O secretário executivo da Saúde, Eduardo Ribeiro, disse que os municípios de São Paulo foram encorajados a fazer uma busca ativa das pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Ele explicou ainda que essas pessoas podem receber a vacina atrasada e que devem procurar os postos de saúde o mais rápido possível. Vamos falar de vacinação. A vacina da Moderna é 90% eficaz contra a Covid-19 e 95% eficaz contra as formas graves da doença, segundo anunciou a empresa americana em novos resultados publicados ontem. Os dados são de um ensaio clínico de fase 3 envolvendo mais de 30 mil pessoas nos Estados Unidos e o número ficou um pouco abaixo de um ensaio clínico anterior de dezembro do ano passado que atestava 94,1% de eficácia. A Moderna não explicou o motivo da eficácia menor. Mas a empresa de biotecnologia americana está trabalhando em 2 versões modificadas de sua vacina específicas para as variantes e diz que os resultados em testes com camundongos são encorajadores.
Em fevereiro desse ano, a empresa já havia anunciado que a vacina contra a variante sul-africana do coronavírus estava pronta para testes em humanos. A vacina RNA 1273, produzida pela Moderna, usa tecnologia chamada de RNA mensageiro, diferente dos tradicionais. O imunizante precisa ser armazenado em baixas temperaturas inferiores a 20 graus abaixo de zero. A farmacêutica está conduzindo ensaios clínicos para o uso da vacina em crianças. Os testes com adolescentes de 12 a 17 anos têm cerca de 3 mil participantes nos Estados Unidos e com as crianças de 6 meses a 11 anos continua a recrutar 6.750 participantes nos Estados Unidos e na China. Em nota, a Moderna diz que entregou 132 milhões de doses de sua vacina contra a Covid-19 em todo o mundo, sendo que 117 milhões foram destinadas aos Estados Unidos. A empresa também disse que está a caminho de fornecer mais 100 milhões de doses aos americanos até o fim de maio e mais 100 milhões até o fim de junho. As vacinas de RNA mensageiro levam para o nosso organismo uma cópia de parte do código genético do vírus. É uma espécie de mensagem, uma receita para que o nosso corpo produza uma proteína do vírus, e a presença dessa proteína desencadeia a produção de anticorpos. Ganha-se um tempo que pode ser decisivo nessa luta de vida e morte. Se a pessoa vacinada for infectada, terá um exército de anticorpos prontos para neutralizar o corona, impedindo a sua multiplicação. O Senado aprovou por unanimidade ontem o projeto que renova até o fim de 2021 a autorização para que os estados e municípios façam remanejamento de recursos remanescentes em seus respectivos fundos de saúde e de assistência social. O texto também prorroga prazos para estados e municípios renegociarem dívidas com a União. O projeto é de autoria do senador Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, e já havia sido aprovado pelo Senado no mês passado. A proposta, entretanto, sofreu alterações quando passou na Câmara e voltou à análise dos senadores. O Senado aprovou as mudanças da Câmara e, com isso, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto altera uma lei aprovada pelo Congresso no ano passado que autorizou, enquanto durasse o estado de calamidade pública, a realocação de verbas de anos anteriores que ainda estavam nos fundos de saúde e de assistência social dos entes. O decreto de calamidade, porém, se encerrou no fim do ano passado. Segundo o relator da matéria da Câmara, deputado Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo, ainda havia um saldo de 23 bilhões e 800 milhões de reais pendente de utilização, sendo 9 bilhões e meio de reais para os estados e o Distrito Federal e 14 bilhões e 300 milhões de reais para os municípios. O texto também altera de 30 de junho de 2021 para 31 de dezembro de 2021 a data a partir da qual a União poderá aplicar penalidades aos entes que descumprirem regras de limitação de despesas previstas na legislação que trata da renegociação de dívidas dos estados. Além disso, a proposta abre caminho para que estados que estejam em regime de recuperação fiscal possam, por exemplo, reajustar salários, criar cargos e contratar servidores. Isso porque, pelo texto aprovado, as vedações hoje previstas para entes federados e que estão no regime podem ser afastadas, desde que isso esteja previsto no plano de recuperação fiscal. Atualmente, a legislação prevê a possibilidade de ressalvar as vedações apenas a partir do 4º ano de vigência do regime. Bom, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, pediu à Rússia ontem que retire os soldados que Moscou teria enviado à fronteira com a Ucrânia. Na última segunda-feira, a Ucrânia acusou a Rússia de ignorar seu pedido de diálogo entre os presidentes dos dois países a respeito de uma mobilização de soldados russos perto da fronteira. O chanceler ucraniano Dmytro Kuleba voou a Bruxelas para conversar com Stoltenberg. A Ucrânia e a Rússia se acusam mutuamente pela piora da situação em Donbass, região do leste onde tropas ucranianas enfrentam forças apoiadas pela Rússia em um conflito que a Ucrânia disse já ter matado 14 mil pessoas desde 2014. O Ocidente expressou preocupação nas últimas semanas com uma grande mobilização de forças russas perto da fronteira leste da Ucrânia e na Crimeia. A diplomacia russa respondeu ontem, segundo os russos, a OTAN e os Estados Unidos estão transformando a Ucrânia em um barril de pólvora ao apoiar este país, palco de um conflito com separatistas pró-russos e que acusa Moscou de reunir tropas em suas fronteiras.
Juan González, o principal assessor do governo de Joe Biden para temas da América Latina, teve uma reunião ontem com o líder para assuntos de relações exteriores da oposição da Venezuela, Júlio Borges. Borges ocupa o cargo de chanceler de Juan Guaidó, que se proclamou presidente da Venezuela e foi reconhecido por 50 países, entre os quais os Estados Unidos. González e Borges conversaram sobre temas políticos e humanitários, segundo o venezuelano. Julie Chung, subsecretária para o hemisfério ocidental, também esteve presente. Eles falaram sobre a necessidade de coordenação internacional para que haja uma mudança na Venezuela por eleições livres, segundo disse Borges. González viaja pela América do Sul até o dia 15 de abril, ou seja, até amanhã, para encontrar-se com dirigentes da Colômbia, Argentina e Uruguai. Ele deverá discutir a retomada econômica pós-Covid-19 e a crise de refugiados da Venezuela. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Para rever as nossas edições anteriores, desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima quarta-feira, e o Tarek Notícias volta amanhã com mais uma edição. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã.